Muito bem, aqui está da minha parte, aqui está tudo preparado já, o Luciana lá, e se vocês quiserem já começar. Então, boa noite, salve Maria a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa reunião, né? Vamos começar fazendo uma oração, para a reunião mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, Enche os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos secretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Também, então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Blairo, aqui nós temos a professora Luciana, né, e também ali o professor Davi. Né? Professora Patrícia também daí? Bom, os professores podem se apresentando também aí no decorrer da reunião. Né? O nosso objetivo aqui, a nossa ideia é que, assim, passou uma semana de aula, né, algumas pessoas estão chegando agora, né, e a gente queria acertar os detalhes aí, né? Não sei se tiveram dificuldade, acesso à plataforma, alguma outra coisa. Oi? Está dando eco? Ou estão nos ouvindo bem? Como que está? Mamãe escreveu que está dando eco. Tudo certo aí, Davi? Sim, legal. Tudo bem. Bom, então, assim, esclarecer algum ponto, né, que tenha alguma certa dificuldade, né? Nós tivemos alguns problemas com a plataforma, a solução já está sendo encaminhada também, então a gente vai mostrando essas que nós temos feito aí para que tudo corra bem, né? Que os senhores possam usar aí todos os recursos da melhor forma possível. Também, né, nós achamos melhor marcar essa reunião, foi um pouco em cima da hora, mas por conta já também dos novos pais que entraram, eles estão um pouco com dúvida dos procedimentos, ou ficaram perdidos, não viram as mensagens. Então, primeiramente, do cadastro da plataforma, do registro, né, o Davi talvez possa rapidamente mostrar a questão do acesso, do formulário que tem que ser preenchido, e nós podemos depois abrir para as dúvidas, né? Podem ir escrevendo no chat ou ir levantando a mão conforme quiserem falar uma coisa, e aí Davi vai chamando, então, por ordem aí de quem levantou primeiro, tá? O senhor consegue, Davi, mostrar da plataforma o que é que a gente abre aqui? Desculpa, aqui que eu estava em outra tela para pegar o link aqui, senão eu não consigo fazer a apresentação. Só um segundinho. Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Tem uma coisa no chat aqui. Apresentar. Bom, no nosso site, uma coisa que a gente pede, né, para o pessoal é entrar em contato comigo no WhatsApp, porque ali fica mais fácil para mim, eu tenho um controle da própria pessoa, assim, de quem que eu vou encaminhando e tal, e principalmente por quê? Porque quando preenche esse cadastro, toda essa informação que vem, né, por exemplo, depois de preenchida, ela chega para mim via e-mail. Esse e-mail, na verdade, eu vou tratar os dados lá, tal, jogar numa planilha,
e ele é o cadastro que vai ser lançado na plataforma. Então, os senhores já, acho que a maior parte já fez isso, né? Eu coloquei um vídeo aqui até ensinando sobre o preenchimento do cadastro, explicando tudo isso que eu estou falando. Mas o mais importante, por exemplo, quando entra em contato comigo nesse número de telefone que está aqui, eu vou ter o contato da pessoa. Porque o que acontece? Às vezes, pode ocorrer de um preenchimento errado aqui de telefone, e na hora que eu vou mandar a mensagem de confirmação, eu não consigo falar com a pessoa, né? Então, como o número já está lá, então às vezes fica mais fácil, eu consigo identificar a pessoa, né? Então, basicamente é isso. Nesse ano, como é o segundo ano de trabalho nosso, né, da plataforma, nós chamamos de rematrícula algo que é assim, é como se fosse apenas para fazer a atualização cadastral na etapa atual do filho, né? Alguns pais tiveram uma certa dificuldade com o acesso, porque esse e-mail aqui, então, por exemplo, aqui está até o meu, né? Esse e-mail, ele é o e-mail de login na plataforma. Alguns cadastraram, por exemplo, um e-mail diferente daquele que já estava acessado. Então, a hora que coloca na plataforma, ele trata como um aluno novo, né? Então, às vezes, pode ter essa dificuldade, essa divergência também. Daí, por exemplo, a solução é o contato comigo para resolver, né? Então, de uma forma bem básica. Tivemos também, acho que por acúmulo, né, por excesso de contato, tivemos no começo dessa semana uma dificuldade também nesse cadastro. Ele deu um erro aqui no servidor e tal, foi acho que na segunda ou na terça-feira, que ele não estava enviando os cadastros lá tal, mas mesmo assim ele ficou registrado, e pode ser que algumas pessoas não ainda receberam o cadastro, o contato meu, né? Então, essa pessoa precisa entrar em contato comigo mesmo, falar, olha, eu não recebi o cadastro, a atualização, tal, e aí eu checo lá e envio todas as informações necessárias de acesso, né? Bom, o cadastro é bem básico, né? Ou rematrícula, ou acesso pela primeira vez. Isso aqui é apenas um controle normal, porque tem pai que vai fazer a rematrícula de um filho e está comprando de outro, não tem problema algum, pode colocar rematrícula, tal, depois o sistema entende. O nome do responsável, e-mail, CPF, telefone de contato, a quantidade de filhos, preenchimento do nome completo do estudante, a data de nascimento, e aqui sim a etapa que ele vai cursar aqui 2025. Pode haver o caso também de o aluno ter comprado lá o material em setembro, outubro, ou em novembro, e não ter iniciado o curso no ano passado, e estar iniciando agora. Mas alguns pais me pediram ano passado o acesso, né, e foi liberado. E aí fala assim, mas eu já comprei o material e tem que rematricular ele. Na verdade, o termo rematrícula seria recadastro, né, para a etapa do curso de 2025. Então, é bem simples isso, não é nenhuma burocracia, nada, porque o curso que foi nomeado lá 2024, os professores não acessam mais, né? Então, não tem lá as aulas ao vivo e etc. Aquilo é apenas para a consulta dos pais que estudaram ali em 2024, para eles terem o registro das atividades dos filhos e também poder acessar alguma dúvida, né, alguma aula gravada que tem ali. Isso vai acontecer com os senhores, por exemplo, que entraram em 2025. Então, quando cursar lá em 2026, vai precisar fazer essa rematrícula, né, essa atualização cadastral, e o acesso da plataforma vai ficar das duas formas, né? O ano de 2025 e o ano de 2026. Quem começou em 2024, 2025, 2026 na plataforma. Então, da parte da plataforma, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui, pode perguntar, tal, né? E a respeito da plataforma, então, para falar bem prático, né? Todos os pais começaram essa semana, acessaram a plataforma, etc., e é para fazer isso mesmo, né? Mas nós tivemos um fluxo muito grande de acesso no servidor da plataforma. E ele acabou
travando lá, tinha até uma área que a gente nem sabia que ele bloqueava e acabou recusando a entrada de muitos pais, muitos alunos na plataforma. O que nós fizemos? Nós migramos ao longo dessa semana todo o sistema da plataforma para um outro servidor, com muito mais qualidade, com gerência e etc. E na segunda-feira vai acontecer tudo normal, os senhores nem vão perceber que vai estar num lugar diferente. O acesso, a ideia é que continue da mesma forma. Porém, agora num servidor de qualidade, que ele possa entregar aquilo que ele promete, né? Bom, nós faremos isso agora no final de semana, essa transição. Então, hoje à noite eu vou fazer as últimas atualizações cadastrais, etc., na plataforma. Amanhã a gente vai bloquear a plataforma, ela vai entrar em modo de manutenção, tal, ninguém consegue acessar. E a hora que a gente concluir, a hora que nós terminarmos, nós vamos sim liberar a plataforma para acesso, tal. E a ideia é que continue tudo da mesma forma, não vai perder senha, acesso continua da mesma forma, então não tem nenhuma divergência nisso. Pode falar, Laio. É só, então, um aviso, né? Aqueles que não fizeram o cadastro, que aproveitar agora, nesses minutos, para o Davi conseguir, porque depois só, né, Davi, na segunda-feira, que ele vai conseguir atualizar novamente. Então, provavelmente, assim, a gente consiga, o processo ele não é tão demorado assim, né? Mas provavelmente a gente consiga, assim, no sábado à noite, ela já esteja pronta, liberada, funcionando, né? E aí eu trabalho aqui bastante, né? Então, no domingo, provavelmente, eu já começo a liberar aqueles pais que ainda não têm o acesso, libero tal, e começo a enviar as mensagens para acesso. Alguns pais tiveram algumas dificuldades comigo de resposta, por exemplo, né? Porque teve, nessa transição de começo de aula tal, às vezes tem gente que manda mensagem mais tarde da noite, tá? Então tem horário que eu não trabalho, que eu não descanso. Então, às vezes tem mensagens que eu não respondo, vou responder de fato no dia seguinte, né? Na segunda-feira, em especial, eu não consegui responder as mensagens na parte da manhã, porque eu estava no instituto também ajudando lá os professores a acessar e etc. Então, às vezes tem isso também. Mas sempre também tem a Daniele, que ela responde no meu WhatsApp, ela acessa, às vezes ela responde em meu nome mesmo. Então, tem sempre esse tipo de comunicação que ela acaba funcionando. Uma coisa que, só para concluir aqui, passar para o Luciano e o Laio, a gente tomou uma decisão na segunda-feira que é muito importante, que é o grupo de WhatsApp, né? A gente tem um cuidado extremo com o grupo de WhatsApp, principalmente de aluno e etc., porque dá ruim, sempre dá alguma coisa errada, sempre tem problema, né? Grupo é complicado. Mas o grupo nosso de WhatsApp é para funcionar para essas comunicações, né? Então, por exemplo, tivemos problema em aula, por exemplo, problema na plataforma tal, e ele funciona muito eficaz. Às vezes é mais fácil mandar uma mensagem no grupo e perguntar, olha, no professor, hoje lá, por exemplo, o professor de ensino religioso teve um problema lá, tal, ele atrasou para a aula, e aí foi mandado no grupo, depois foi mandado para mim também, aí eu liguei lá no instituto, perguntei, olha, aconteceu alguma coisa, tal, e tinha acontecido e acabou atrasando um pouco a aula, né? E aí essas respostas elas são mais rápidas no grupo, né? Porque ela distribui melhor. Então a gente tem recomendado mesmo que os pais, duas coisas, né? Acessem o grupo e, número 2, tenham também o bom senso por causa do excesso de mensagens, tal, às vezes, porque grupo é assim, às vezes posta coisas que não são pertinentes àquilo, né? Então a gente pede que justamente aquele grupo ele seja específico para aqueles momentos, para esse tipo de comunicação. A senhora Raquel perguntando a respeito dos e-mails, né? Os registros de plataforma, então, por exemplo, a comunicação de plataforma, ela vai para e-mail, né? Por e-mail. Pode ser que talvez não chegue, dependendo do tipo de comunicação que houve ali, talvez não tenha chegado. Tem pai, por exemplo, que pediu para trocar porque cadastrou no e-mail pessoal dele e foi muito e-mail mesmo, tal. Então, precisaria averiguar, às vezes tem casos, né? Então,
porque às vezes lota de fato a caixa. E registro em si, logs de acesso, etc., isso não vai mesmo, porque isso eu bloqueei, porque log de acesso é o seguinte: o aluno clica numa coisa, ele gera um registro, clica em outra, ele gera um registro. Então, por exemplo, ano passado, umas famílias que foram denunciadas me pediram os logs de registro, ele funciona desse jeito, né? A pessoa manda mensagem para mim, eu preciso que você baixe lá, tal, e aí eu devolvo as páginas, ou a impressão lá, o PDF, né, com todos os logs de registro do tempo lá do aluno, né, e é muito extenso, pessoal, eles vêm assim, coisa de 800 páginas, é muita coisa mesmo, né, é bastante coisa, tanto que o caso, por exemplo, que foi denunciado, no próprio conselho tutelar, eles levaram as apostilas, o material da criança que estava estudando, os cadernos, tal, imprimiram os logs de registro, né, calhamaço de papel, tal, e eles falaram, não, isso aqui já é o suficiente, não configura abandono intelectual, a gente está vendo que está bem assistido e tal, e acabou sendo arquivado o processo, né. A gente Davi, parece que travou aqui a câmera, os senhores também? Também. Sem problema lá. O Davi acho que logo volta, então. Enquanto isso, a gente pode ir colocando outra questão, né? Então, é isso que a senhora Raquel perguntou, vão registros para lá, né? Por exemplo, geralmente mensagem do professor de trocou de aula, atrasou, vai ser gravada, mas não todas, de cada coisa que a criança faz, que entra e tudo mais. Acho que agora... Em caso os senhores precisarem do registro de alguma coisa, é só solicitar que a gente imprime, né? Gera esse relatório. E também salve, então, o telefone do professor Davi para as plataformas, porque qualquer problema, né, dificuldade que tiverem, o Davi vai respondendo, tá? Então, se todos aqui, né, já estão com acesso, tudo certo, então, facilita. Aqui, esse registro fica só das aulas ao vivo ou das gravações também? Não, o registro, ele é das atividades que nós realizamos na plataforma, né? Por exemplo, o aluno logou hoje às 8h50, apareceu um registro lá, aí ela acessou a página tal, e aí assistiu a aula tal, né? E aí clicou lá no feito, né? Então ela tem esse tipo de registro, né? Não se esqueçam também disso, marcar como feito, lá ao lado dos vídeos, das gravações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Só um minuto. Será que fez isso? Deixa eu compartilhar. Só um minuto, lá vai aqui para mostrar onde tem essa informação que parece que não é nada, mas é um jeito também de registrar as aulas gravadas ao vivo. Aqui. A gente está vendo aqui como... Vou dar como estudante, né? Essa aqui como os estudantes veem, né? Então, olha lá, o que a plataforma vai registrar? Ele logou, entrou nessa página. O caminho? Então entrou na plataforma, né, deu tudo certo, tudo registrado, entrou, tem os meus cursos lá. Lembrando certo? que quem já estava conosco vai ter o perfil 2024 e o 2025. Entra no curso do filho. Isso. Aí vai ter o horário lá. Imagina que ele queira acompanhar a aula ao vivo, né? Na primeira página tem o horário, aí vai acessar. Tudo isso, todos esses cliques, todo esse caminho que a gente faz no site, ele vai registrando. Tá? Então, vem aqui, aí assistir lá a aula de língua portuguesa e gramática. Né? Vou lá, acessei, marquei como feito. Né? Esse tipo de registro. Foi? E em cima o link da aula ao vivo, né, para aqueles que acompanharem. Pode ir marcando também. Aí clicar aqui vai abrir o link, né? Depois fica, mas é nesse tipo de gravação. Aqui, aí eu entrei aqui e mandei mensagem ao professor.
né? Isso também vai ser registrado. É esse tipo de comunicação, dessas mensagens, que vai para o e-mail. Tá? Então, por exemplo, quando um aluno manda mensagem para nós, para os professores, a gente recebe o e-mail. Quando a gente responde, ele também recebe o e-mail. Bom, é por aula. Aqui eu cliquei no... Coordenação por aula, né? Se a gente clicar aqui dentro, vai ter... Mas, de fato, né? Só dá por página. Isso aí, então, olha as aulas. Dá licença, esse concluído é só como uma marcação pessoal, ele não tem muito efeito, viu? Até assistir os vídeos, por exemplo, né? Clica lá, entra no volume 1 lá, por exemplo. Os vídeos, eles não estão dentro da plataforma, ele está em outro sistema tipo um YouTube lá, no Loom, né? Então, também é por controle pessoal, particular, né? O que registra na plataforma é tal, ó, então o aluno no dia tal, na hora tal, clicou lá, aulas gravadas, volume 1, clicou no vídeo. A gente não tem a gente entende que, por exemplo, existem plataformas que elas travam, por exemplo, elas falam assim, ó, o aluno só pode assistir a próxima aula se ele assistir a aula anterior tanto tempo, tantos minutos, tal. A gente entende que não há essa necessidade de tanto controle rígido assim, até mesmo porque muita gente burla isso, sabe? Põe o vídeo lá 10 vezes de tempo, põe no final, só para concluir, para passar para o próximo. Então, isso é um controle meio bem ineficaz. Só o fato de ele entrar todos os dias, sim, já vai gerar o documento. Ele vai gerar, inclusive, até um gráfico tal, de acesso, né? Então, é bem denso, assim, a quantidade de informação. Agora, só, desculpa cortar, mas, por exemplo, a questão da aula, não sei se a senhora Fernanda perguntou com relação à aula gravada. A aula gravada no Loom, não sei se o Laio consegue pôr aí também, a aula gravada no Loom, ela já vem por padrão numa velocidade mais rápida. Olha lá, tá 1.2. Ela é padrão isso, mas é possível diminuir essa velocidade, por exemplo. Então, ele já viu ali, ó. Então, dá para pôr até 0.8, por exemplo, né? O que, às vezes, nem é tão recomendável assim. Mas é possível ter esse controle, sim, de tempo de aula e tal, né? Tá vendo? Você põe 2 tempos e meio ali, eu fiz isso. Essa semana teve um problema também, que o próprio sistema de gravação, ele não deixava a pessoa assistir 2 vezes o mesmo vídeo, tinha que logar. Então, informática é meio complicado. E aí eu pus lá o vídeo 2 vezes e meio, só para concluir, para ver se tinha dado certo a configuração, para ver se ele ia pedir para mim de novo se a aula não poderia ser assistida, tal. Tem algumas coisas que é coisa de informática, assim, que você mexe, às vezes ela não atualiza, então tem sempre esses probleminhas, assim. Essa parte aqui, acho que se tiver uma dúvida, fica à vontade. Ainda para o Davi, uma pergunta ali só de entrar todos os dias, já fica na aula, já fica registrado? Eu acho que eu respondi, mas eu respondi rápido. Sim, ele já fica registrado, fica no log de registro. Esse log de registro eu ainda não liberei, porque assim, a ideia é que ele fosse liberado para os próprios pais. Porém, ferramenta administrativa do Moodle, eu ainda não encontrei uma forma do pai ter acesso ao próprio filho. Porque a hora que você emite o log de acesso, ele emite o log de acesso de todo mundo. Então, a gente não pode fazer isso, né? O pai ter acesso a todos. Mas fica registrado. Se alguém tiver alguma dúvida, então, ainda com relação a essa questão da plataforma, pode ficar à vontade. Essa semana também alguns pais colocaram algumas questões, né? Primeira coisa, das câmeras abertas. O que nós devemos incentivar aí os filhos, né? Então, o que é importante, né? Para nós, professores, é importante que a câmera fique aberta, mas é claro que existem algumas preocupações, né? Primeiro, que às vezes a criança não está sozinha, tem muita movimentação na casa, ainda para os pequenos, por exemplo, acaba até atrapalhando, né? Muitas vezes, se tiver muita coisa. Até a professora, uma das professoras, orientou a questão de colocar um fundo, mas não um bichinho, coisas assim, né? Algo que
não aparecesse os de trás, para não distrair. E também, então, assim, a mamãe perguntou, mas qual que é a orientação dos professores? Então, para nós, o professor é bom ver o aluno, né, e ver se ele está entendendo a interação. Mas também nós entendemos que isso, acima de tudo, é uma decisão do educador. Alguma observação sobre isso? O senhor quer colocar? Uma outra coisa, né? Então, só tomar cuidado também, um aviso, com as vestimentas das crianças, jovens, aí de todos. Porque, né, uma vez que ele está na aula, também os outros estão. Então, tomar cuidado com o zelo pela modéstia, também não deixar, né, às vezes, a criança que é pequena não sabe, tudo desarrumada, sem pentear o cabelo, que acaba, né, sendo ruim para a própria criança. É uma falta, aí, como se diz, perde uma virtude da ordem, né, que nós estamos tentando aí, todos os senhores do lado de lá, e nós já instaurar com a graça de Deus. Então, é importante lembrar das dicas que nós já demos anteriormente. Primeiro, né, da rotina. Então, essa semana é o momento agora, né, sexta-feira passaram-se esses dias de avaliarmos mesmo. Então, deu tudo certo? Da nossa parte, educador, faltou alguma coisa da nossa organização para que desse certo? Nós planejamos, ajudamos, temos visto, né, o que as crianças e jovens estão desenvolvendo, se eles estão de fato estudando, lendo, se estão registrando. Então, essa parte do educador é um momento assim, não adianta esperar chegar lá no final do volume para ver. Então, quanto mais rápido tiver essa avaliação, parte pode dar maiores frutos, certo? Também lembrando aí da questão do caderno de registros. Nós disponibilizamos para impressão, nós temos no site também há para compra, mas ou mesmo que os senhores não queiram seguir esse caderno de registro, é importante o registro diário do que a criança vai, né, desenvolvendo. Também, né, vamos só recordar a questão das apresentações que nós demos como sugestões às outras reuniões, de todos os dias a criança apresentar aquilo que aprendeu, como um dos passos do ensino, né, para ver se de fato nenhuma criança vai conseguir ensinar aquilo que não aprendeu. Então, um modo de vermos se de fato eles estão aprendendo é pedir para que eles ensinem, que eles contem aquilo que eles viram. E então, nós já vamos, assim, fazendo uma boa avaliação do desenvolvimento aí dos jovens, dos alunos, tá? Sempre bom lembrar que são dois aspectos, né? O que eles estão aprendendo, que é próprio da educação mesmo, né? E um modo da gente verificar, nós verificarmos que eles estão aprendendo. Outra coisa é o aspecto que a gente precisa, e é a questão do registro. Não é porque a criança foi lá e fez uma atividade, respondeu uma pergunta na apostila que ele aprendeu. Nós percebemos que, lidando com a educação, com as crianças, com os jovens, e até mesmo nós, para verificar no nosso aprendizado, nós aprendemos de fato quando nós conseguimos falar sobre aquilo, contar para alguém, explicar. Então, é esse tipo de prática que a gente está convidando aí os senhores, os alunos também nas aulas, né, a fazer. Porque para explicar algo, ele vai demonstrar primeiro para ele se ele sabe o que ele está falando. Então, se acostumar os nossos filhos a apresentarem nesse sentido. Os menores, eles vão apresentar de uma maneira muito simples, né? E aí a gente pode ir aprimorando, né, conforme vai passando o tempo e conforme vai aumentando a idade também. Mas aí esse é o critério, né? Se a gente quer avaliar de fato se o seu filho aprendeu aquele assunto, se ele sabe explicar. Então, assim, não sei se alguém já conseguiu fazer ao longo da semana, alguma vez esse tipo de prática. Se quiser partilhar também, fique à vontade. Mas nós, aqui em casa, nós temos adotado isso, né? Desde o ano passado, meio do ano passado, né? E no começo era assim, simplesmente não queria falar e tinha vergonha, né? Aí os irmãos vão incentivando uns aos outros. Está sendo uma experiência muito boa. E também interessante que perde a noção de competição, ao contrário, eles começam a ter uma ideia de ajuda mútua. Então, um quer ajudar o outro, quer que o outro vá bem, comemora, né?
Então, são coisas que nós também conseguimos ensinar. Às vezes, a primeira vez que a criança vai apresentar, o irmão pode dar risada, sabe, coisa assim. Então, é um momento formativo também, de chamar a atenção e ver, falar, olha, é o momento de estarmos juntos, de ajudá-lo, de fazer um bem para o outro, né, de colocar aquilo que sabe a serviço do outro, do bem comum. Então, é um momento importante. Por isso que nós gostaríamos, então, de recordar isso. É uma coisa também importante, né, para os pais que já estavam conosco, eles percebem nitidamente isso. No começo, as crianças ficam mais agitadas, principalmente na primeira semana. Então, eles querem falar muito, querem falar ao mesmo tempo, querem falar de coisas que às vezes não são pertinentes à aula. E o que acontece? O professor, vocês vão perceber que cada professor tem uma estratégia, né, de condução de aula, e isso vai diminuindo. Mas também aí nós contamos, né, com o auxílio dos pais que vão prestando atenção. Às vezes a criança, ensinar a criança primeiro a ouvir, né, porque ela às vezes só quer falar. Então, se ela só quer falar, ela não vai conseguir aprender nada da aula. Então, ensinar a importância do silêncio. O professor sempre fala a hora que pode usar o microfone, a hora que pode tirar dúvidas. Então, não ficar falando antes disso, por exemplo, saber, da nossa parte, né, do educador, ensinar o momento certo de fazer as coisas. Por quê? Porque tudo isso é formativo e vai ser importante para a criança. Pode ser que tenha crianças, a senhora sabe, né, dependendo do temperamento, às vezes não consegue esperar para falar, não consegue esperar bem, então começa a chamar, professora, aí a professora diz, abaixa o microfone e liga o microfone. Então, eu falo assim, são exemplos, né? Então, fiquem atentos para auxiliá-los mesmo, para perceber, então, onde está o problema. Será que eles não sabem silenciar, ou será que eles estão muito animados e vai melhorando? E uma coisa que nós percebemos, também, eu falei já essa questão, né, das vestimentas e tudo. Por que é importante também? Porque a criança vai aprendendo a valorizar aquele momento, a saber que é um momento importante, que não é, ela estava dormindo, simplesmente só acordou, tudo, não. Então, vai preparando para esse momento do estudo. Então, isso é muito formativo. As crianças, quando elas entendem que é a hora de fazer, que é a hora do estudo, elas vão entender que é um momento especial, importante, que eu vou me dedicar. Então, tudo isso ajuda. Também uma coisa que eu gostaria assim, de ressaltar, né, ao longo de todos os anos que trabalhamos com educação, nós percebemos que não há nada que ensine tanto, virtuosamente, vamos dizer assim, que estimule tanto as virtudes, como incentivarmos e elogiarmos os aspectos positivos, as coisas boas, tá? Infelizmente, nós, pais, muitas vezes não fomos educados assim. Nós olhamos a criança e a primeira coisa que a gente fala, a criança às vezes escreveu um texto gigante. Nossa, mas essa primeira palavra está um horror. Nossa, olha fora da linha, parece que horror. Às vezes a criança está se esforçando, fez uma coisa muito para ela, assim, ela conseguiu superar um desafio. Porém, entenderam? Nós temos esse olhar para o negativo, para o ruim, para a crítica. Então, nós precisamos mudar isso em nós e vamos perceber os frutos que dá. Então, por exemplo, um exemplo assim das crianças mesmo, né? Às vezes o filho está lá corgamando, o que nós podemos falar? Fala, nossa, você está vendo que só você é assim? As outras crianças não fazem isso e parece mal educado? Não, ao invés de fazer isso, né, o que seria valorizar o bem? Falar, olha, filho, viu como aquelas crianças ali, elas sabem a vez de falar? Né? Então, elas respeitam o professor, olha que bonito. E isso, gente, parece uma coisa tão boba, mas isso... O exemplo arrasta, né? Mas esse elogio é a pedagogia de Dom Bosco, né? Achar aquele ponto acessível da criança, para que ela possa ser aquilo que Deus pensou. Mas esse ponto acessível, ele é algo assim, com os elogios sinceros, é claro, né? Não vão achar coisa que não é verdadeira, que até a criança também não quer isso, né? Esse ponto acessível faz com que, às vezes, a criança mude da água para o vinho. Criança que nem quer estudar, não quer sentar, não quer fazer nada, só de reconhecer as coisas boas que elas fazem, mesmo que sejam pequenas, elas ficam muito mais animadas, muito mais motivadas para o estudo. Então, tomar esse cuidado, né? Às vezes também, sei lá, tem algum problema no grupo, ou num comportamento de um colega e tudo mais, o que nós queremos fazer? Nós não vamos fazer o quê? Exaltar aquele erro e ficar, então, trabalhando em cima dele, os problemas. Não, valorizem aquilo, então, que eu vou falar, olha o comportamento que foi... Como foi bom, né, o comportamento dessa criança, olha só que bonito. Então, é assim
nós vamos ver que as coisas vão ficando mais leves, mas é necessário uma formação da nossa parte, às vezes vai ser como se diz, o esforço da nossa parte vai ser maior do que o da criança, né? Porque hoje ninguém foi formado para isso, né? É interessante, é a mesma coisa, né? Em tudo que formos ver da nossa vida, nosso estado de vida. Então, é um desafio aí para os senhores. E seria isso, né? As dicas principais que gostaríamos de colocar. Também agora, ouvir um pouco os senhores, né? Vamos ver aqui se tem algumas dúvidas. Como deve ser utilizado o fórum de dúvidas? Davi, quer colocar? Bom, o fórum de dúvidas, ele é pertinente à disciplina, né? Então, ali acho que se o Laio conseguir apresentar ali a plataforma, fica mais fácil. Eu não consigo aqui, porque eu estou em outro navegador. Mas cada disciplina, cada aba, ela tem um fórum, né? Então, por exemplo, ali, matemática, fórum de dúvidas da disciplina de matemática. Ali é o melhor lugar para o aluno entrar em contato com o professor mesmo, né? Para perguntar alguma coisa referente à aula e etc. Às vezes, na aula ao vivo, fica um pouco difícil, né? Porque às vezes nem alguns pais colocam aqui, né? É muita fala, é muita coisa descontextualizada, até a criança ir engajando, né? Sendo educada a apresentar alguma coisa bem concreta, pertinente, às vezes demora um tempo, né? Então, é bem simples. O pai clica ali, adiciona tópico de discussão, por exemplo, né? Vai colocar o assunto e a mensagem. Pronto, e envia mensagem ao fórum, né? Essa mensagem ela vai ficar ali anotada, né? E o professor, ele precisa, de alguma forma, acessar ali para responder. Então, o próprio Laio já pode até fazer um teste ali, se quiser, não sei. Mas depois tem um tempo que você consegue apagar, senão depois fica registrado mesmo. Mas aí o professor, sim, ele entra em contato, ele pode responder tanto pelo fórum quanto na aula. A gente recomenda que seja respondido diretamente no fórum, porque fica registrado, né? Alguns alunos mandaram para mim, por exemplo, na música o ano passado, mandaram ali, porque tem um microfonezinho ali, ó, tem uma caretinha, tem uma paisagem, uma câmera tal, um microfone e outra câmera, né? Então, dá para anexar algo ali, por exemplo, né? Então, ele pode enviar também uma pergunta até feita literalmente, né? Uma pergunta gravada, né? Então, ele pode mandar por ali, né? E dá para colocar anexo. Então, tem todas essas funcionalidades, elas acabam funcionando bem. Então, tem a câmera, microfone, anexo. Então, o fórum basicamente é isso, para tirar as dúvidas pertinentes à matéria. A gente sempre pede ali, ó, que no tópico de discussão, que é o assunto, seja feito como o Laio colocou, mas não, por exemplo, a atividade 3. O ideal é que coloque assim, ó, dúvida da atividade 3, por exemplo, aula 1, aula 2, né? Para que fique bem indicado qual é a dúvida, onde ela está, né? Os alunos gostam de fazer esse tipo de pergunta. Professor, não entendi tal questão. Aí você tem que falar, tudo bem, então faça uma pergunta sobre a questão. Eu coloquei esse exemplo, porque senão, então, se for mais específico possível, fica mais fácil o professor responder. Exatamente. Não falou, não entendi a questão 3. O que você entendeu? Nada, mas entendeu alguma coisa? Explica alguma coisa. Não entendi nada. Nada do quê? Não sei, eu não entendi. Então, quanto mais específico, ajuda, né? Aqui, né, uma pessoa perguntou aqui do uniforme. Do uniforme, nós temos uma mãe, né, uma família que utiliza o material, que desenvolveu modelos para oferecer para os pais, infelizmente, ela fechou em janeiro para tentar aprontar o mais rápido possível para as aulas. E aí depois ela vai fazendo por lotes. Então, a próxima vez que for fazer de novo um novo lote, nós avisamos no grupo geral de pais, tá? Mas para assim, às vezes sobram algumas peças, alguns pais trocam, tudo mais. Depois eu passo no privado o nome da mãe, aí pode perguntar direto para ela, tá? Mas aí o novo pedido vai ser feito
só mais adiante. Aqui, né, um senhor colocou, estou fazendo atividade e afinal peço para minha filha contar para minha esposa como foi. É muito bem, né, eu perceber que elas vão, como às vezes as mães são mais críticas ainda que os pais, mas, né, então é assim que ela vai aprendendo, e às vezes se travar, né, falar não lembro, e aí a gente percebe que, olha, está faltando estudar um pouco mais, vamos entender melhor. A senhora Laura também tem uma pergunta ali, ela levantou a mão aqui no... Pode falar, senhora Laura. O uniforme vai ser obrigatório? Não, de modo algum, tá? Ele é uma sugestão para a organização da rotina e é para quem quiser, só não é obrigatório. Nós só fizemos algumas recomendações, né, os modelos serem modestos, da cor do uniforme, por ser cinza, para a questão de lembrar, né? Somos pó, ao pó retornaremos, o sentido de lembrar, essa questão da humildade. Então, nós fizemos as sugestões e essa mãe que ofereceu isso, mas não é obrigatório não, tá? É só para a organização mesmo. De quem quiser, daqueles que quiserem. Senhora Isabela, pode falar. Pode falar. A minha dúvida é com relação a aulas de latim sexto ano. O que acontece? Nessa primeira aula, a minha filha ficou bem perdida, porque o professor não estava utilizando o material. Inclusive, lá na plataforma, está escrito que as atividades são utilizando o material da família romana e do Gradus Primus. Aí eu queria entender qual seria o material que o professor estaria utilizando, se ele vai utilizar o material do Instituto, como que a gente pode fazer isso? Porque o que acontece? Como a gente comprou material no final do ano, a gente teve acesso ao que foi gravado no ano passado, ficou lá, né? Quando a gente fez a rematrícula, ficou gravado aquilo que tinha sido dado de aula no ano passado. E aí eu consegui, acessando ao do ano passado, mostrar para ela o material. Só que o meu receio é, se ele for fazendo essa troca, a gente vai perder a rastreabilidade para os próximos materiais, né? 7º, 8º, 9º ano. Essa é a minha preocupação. Eu queria entender como que iria funcionar. Certo, então, sobre a disciplina de latim, depois nós podemos até marcar, às vezes, uma reunião específica com o professor, mas como vai seguir daqui para frente, né? Como houveram, assim, alguns problemas no seguinte sentido, o professor, né, para que alguns alunos que já estavam avançados no latim pudessem ter um aprofundamento, ele sugeriu, então, essas obras a mais, porque aí, então, a família poderia adquirir, né, e aprofundar. Só que, então, houve um pouco, alguns pais colocaram essa questão da mesma dúvida que a senhora, de entender da apostila, quando ia usar, quando não ia, porque se tinha que ser só um material complementar ou não. E aí, o que nós fizemos? O Davi gostaria de colocar essa parte, Davi? Pode ser. Eu conversei hoje, então, com eles. Na verdade, o que aconteceu, né? No ano passado, a gente fez todo o material. Algumas disciplinas, a gente deixou elas um material em comum, né? Então, por exemplo, latim, ela tem um material em comum para algumas séries. Assim aconteceu com educação física. Assim aconteceu com música, por exemplo. São disciplinas, por exemplo, que elas exigem mais do aluno numa aula online, numa aula ao vivo, por exemplo, né? Uma disciplina que ocorre ali diante. Então, por conta disso, a ideia é que no segundo ano agora, no Instituto, a gente fizesse a complementação do material, né? E a gente, no final do ano, depois de ter concluído a edição de todos os materiais, o professor acabou escrevendo um novo material e etc. Porém, esse novo material, ele foi e não foi impresso nas edições, né? Uma parte foi para algumas apostilas que os pais receberam, e num determinado momento a gente parou, a gente falou, não vai dar certo, nós vamos voltar ao material antigo justamente por essa discrepância, né, essa divergência. Algumas famílias, inclusive, elas utilizam a mesma apostila para os outros filhos que têm, tal, então tem isso também. Bom, resumidamente agora, nós, agora, ao longo dessa semana, vimos, de fato, o problema instalado, né,
que a senhora disse, a dificuldade de acompanhar a apostila com a aula, e conversamos com o professor para ele voltar às aulas que estão corretas na apostila, que é a apostila da edição do ano passado, por exemplo, né? Então, é o que ele fala. O primeiro passo será esse. A aula que está lá na grade curricular de latim, ela é da apostila do ano passado e etc. Então, ele vai manter desta forma, até mesmo porque os alunos que estão começando, eles vão começar literalmente do começo, né? Outro material, a outra aula preparada, né, o grados primos, né, o outro material também que ele tem preparado, ela vai também ser oferecida concomitantemente com a aula de latim, né, como se fosse uma aula extra, um currículo extra, que será também dado numa aula ao vivo pelo professor. Agora a gente só está organizando o horário, como que vai ser isso, né? Tem algumas janelas, tem alguns horários que mais ou menos flexibilizam isso, e também ficará gravado, né? Agora, na própria plataforma, nós vamos reverter isso que aconteceu essa semana. Então, nós voltaremos lá o material, as aulas, da forma com que foi feito ano passado, e ela será a aula da apostila ao vivo desse material. De qualquer forma, por exemplo, hoje eu dei aula de música lá, eu juntei as salas, né, de 4, 5 e 6 anos, né, que é 4, 5 anos e primeiro ano do Fundamental 1. Ali existe um material comum, mas o primeiro material meu do primeiro ano, ele está do primeiro ao quinto e não do 4, 5 e 1, né? Mas ali eu já coloquei também. Então, toda essa discrepância, essa divergência, se os senhores não tiverem, esse material estará colocado na plataforma em PDF, para consulta, para acesso, né? Para não ter essa dificuldade, né? Então, a ideia do Instituto é que seja feito dessa forma. Entendi. Até não sei, né, se cabe uma sugestão de, como o senhor falou, que ele iria estar fazendo uma outra aula online, não sei, ficaria a sugestão, talvez ele, ao invés de ele fazer a aula ao vivo desse material complementar, dele fazer gravada e colocar na plataforma, porque aí só fizesse um movimento de tirar dúvida, alguma coisa. Ou como já tem a aula gravada do material, né? Aí ele só avisaria que, ó, tal dia a gente vai fazer sobre o material complementar, só para a gente conseguir acompanhar e poder pegar esses materiais com as crianças, né? E se ele puder disponibilizar o que vai ser extra apostila no PDF, como o senhor falou lá na plataforma, vai ser, assim, excelente também. Alguma dificuldade é que alguns dos livros alguns que foram escolhidos não têm em PDF. A família Showmana tinha, mas outros não. Então, por isso também ficou como uma opção para os pais, né? Não como obrigação de ter que comprar necessariamente. Por isso que essa questão dessa essa aula complementar vai ajudar também na resolução desse problema. Sim, mas deixar assim bem avisado a gente, que assim, dia tal vai ser uma aula a mais, ou que ela até seja, de certa forma, gravada, como esse material ele não tem disponível, alguns não tem disponível em PDF, talvez deixar ela gravada, porque a criança já pensa que tal dia tem aula de latim, então ela vai entrar na plataforma com o material do Instituto e com caderno, e aí ela já fica ali esperando, né? Então, por isso que gerou esse conflito mesmo. No caso, minha filha ficou até bem perdida. Mas, obrigada, então. Obrigada, senhora Isabela. Todas as aulas que forem dadas, né, elas ficarão gravadas sempre. Então, a gente está só organizando o horário mesmo dessas aulas. É que a minha dúvida é porque a aula do ano passado, quando foi gravada a nova aula online, a aula do ano passado que estava lá salva, ela saiu e ficou a nova aula. Então, se a gente voltasse, a gente perderia a referência do material porque a aula foi substituída, entendeu? Sim. O Davi agora alertou também para não fazer isso, né, Davi? Acho que vai ser deixado, tudo vai deixar gravado, porém, como ele vai voltar também na explicação, vai ficar mais fácil de acompanhar, né, e não acontecer de ficar perdido.
Desculpa aqui que a Ok, minha obrigada. a minha internet ela está oscilando, eu não ouvi o que aconteceu por último aqui, perdi a coisa. Mas só complementando para finalizar, acho que essa questão, nós entramos agora em 2025 e algumas orientações a gente não foi muito diretivo para os professores. Então, por exemplo, essa questão das aulas de 2025, né? Até então, a gente tinha deixado meio que livre, assim, a critério do professor. Como que vai ser? A plataforma lá vai manter as aulas de 2024, mas e a pessoa que já tem acesso a 2024? Vai ser redundante? Então, por exemplo, como não foi muito bem discutido isso, a gente falou assim, não, então, quem quiser substitui as aulas, né, as gravadas de 2025, né? Nós vimos que não deu certo, então foi uma orientação assim, então é aquela coisa, às vezes a gente espera aparecer o problema para corrigir, então a gente vai corrigir isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir, e eu fiz isso nas aulas que eu dei essa semana. Então, como a plataforma ela foi, na verdade, copiada e colada, né, 2024 para 2025, o que nós fizemos? Agora, depois daqueles vídeos lá 2024, o professor vai colocar lá, aula gravada de 2025. Né? Então, vão ter os dois, né? A ideia é essa. No caso do latim, como ele vai dar o mesmo conteúdo, né? Porque foi agora, nós decidimos hoje, né? Conversamos com o professor ontem, hoje e tal. Então, a aula provavelmente seja praticamente muito semelhante, a mesma aula, né? E aí, essa questão dessa aula complementar, esse anexo, a gente vai também fazer ali via plataforma e vai ficar estruturado no mesmo lugar, na mesma aba. Só complementando também, isso nós vamos fazer, o Instituto ele vai estar oferecendo também um curso de inglês livre, assim, para todas as idades, às vezes até pai, se quiser, para que ele possa fazer junto, né? Então, esse curso de inglês, ele será um curso à parte, também na plataforma, não na aba do curso de inglês ali. E aí, quando ele já está sendo planejado, tal, mas quando ele começar a ser liberado, ele vai ser mais ou menos dessa mesma forma, né? Um curso livre ali, que ficará gravado, acessível aos pais. Eu vi que piscou aqui uma pergunta da música. A aula de música esse ano será em conjunto, por dificuldade de horário. É assim, eu não trabalho exclusivamente para o Instituto. Eu tenho o meu trabalho aqui, eu sou clínico, eu atendo aqui, eu tenho uma clínica. Uma parte do meu dia eu preciso, é onde eu ganho mesmo. A receita para poder viver vem do meu trabalho nessa parte. A outra parte do meu trabalho é do Instituto, e aí eu trabalho o dia inteiro, tal, de noite, domingo e etc., né? Eu não consegui montar uma grade de horário ali para eu poder dar 15 aulas de música, mais as aulas de ensino religioso do ensino médio, mais o projeto de vida, né? Não teria como. Então, nós montamos ali o que foi possível para eu conseguir dar as aulas, né? Juntando as duas salas. A gente juntou salas mais ou menos de uma faixa etária semelhante ali, né? Para que fosse assim. O material, ele é um material comum, é o que eu falei, mas na própria aula, eu dei essa aula hoje, eu falei para os alunos, falei, música é isso, você vê teoria musical, você começa vendo e você vai estudar teoria musical a vida inteira, e é importante, é sempre cíclico, você vai vendo sempre a mesma coisa e descobrindo novas coisas, e na música a gente vai treinando bastante ao vivo, né, na aula. Sobre a aula de educação física, que uma mãe colocou uma pergunta, a professora está se organizando para dar uma vez por mês uma aula online, ao vivo, para tirar dúvidas das crianças. Então, às vezes, sobre o movimento, sobre a atividade e tudo mais. Ela vai fazer um calendário e nós vamos avisando no grupo quando vai ser essa aula, está certo? Então, essa semana, né, ela já deu para os menores, acho que primeiro, segundo, terceiro e quarto, e nas outras semanas ela vai acabar fazendo uma vez ao vivo, com esse intuito de tirar as dúvidas e dar as orientações. Tá? As aulas em si, as orientações de cada aula da apostila, né, fora essa aula ao vivo, elas já estão gravadas. Tá?
também essa mesma mãe colocou aqui, né, sobre a avaliação. A avaliação, né, cada professor dispôs de um jeito na apostila. Né? Tem uns que são mais frequentes, por exemplo, língua portuguesa vai acabar sendo todo mês, matemática, e os outros, cada um fez uma frequência. É importante também, com relação à avaliação, pensar que, por exemplo, a própria atividade da criança, diária, o registro, o contar, né, ou mesmo apresentar para os pais, se conseguisse para até às vezes registrar isso, é uma forma de verificação, tá? Então, aproveitar todos esses momentos para fazer o registro e também utilizar como esse meio avaliativo. Não sei se era essa a dúvida que a mãe tinha, mas... nós não temos condições de corrigir as avaliações. Então, todas as atividades, avaliações, assim, a gente está fazendo de gabaritos, né? Os gabaritos estão quase prontos, 80% mais ou menos pronto, né? E está lá na última aba de cada turma, tem um link lá para os gabaritos. E assim, aí os pais vão corrigindo, né? Lembrando que novamente entra naquela questão dos dois aspectos da educação. Uma coisa é o que os nossos filhos aprenderam de fato, e outra coisa é o que eles registraram. Né? O registro é importante, né? Mas o mais importante é o aprendizado. Não é porque o meu filho foi lá e tirou uma nota, né, na avaliação, fez as atividades, que ele aprendeu aquilo. Se a prova funcionasse no ensino, né, muita gente sabia muita coisa, não é? Mas normalmente é assim, a gente estuda para a prova, ou estudava para a prova, e aí fazia a prova, ia bem, passava 2 semanas e esquecia tudo. Então, essa metodologia de estudar para a avaliação, a gente percebeu que ela não funciona. A gente percebeu que estudar para apresentar, esse método funciona. De fato, para as crianças aprenderem. Mas a gente sabe também que existe a necessidade do registro. Então, é importante ter o caderno, ter as disciplinas que tem avaliação, separar uma folha, né, fazer ali, não sei, não enquadrar, né, mas colocar na pasta separado. Então, isso é importante. Okay? Sobre a leitura e interpretação de textos do fórum, se não estiver dividida a disciplina, se for dos menores, né, do Fundamental 1, é só descrever, por exemplo, a dúvida se diz respeito à leitura e interpretação ou se diz respeito a outra área de português. Agora, eu acho que dos mais velhos, né, já está tudo, já é dividido o fórum, então pode ficar mais fácil. Dá para mandar foto da atividade feita para a pergunta? Parece que no fórum dá sim. Parece que sim. Precisa testar esses recursos aí. Né? Assim, isso também para nós a gente está aprimorando o uso da plataforma. Né? Esse projeto está sendo desenvolvido ali por etapas. Né? A primeira etapa que aconteceu ano passado era escrever o material. Produzir, escrever o material. E agora, a próxima etapa é usar, né, os recursos e atender aí melhor as famílias. Tá? A mamãe ergueu a mão. Senhora Natália, pode falar? Às vezes ergueu sem querer, enquanto isso, então eu vou tirando a outra dúvida. Opa! Opa! É o Vinícius que está falando, tudo bem? É o marido da Natália. Está escutando? Estou tudo sim, bom? seu Vinícius, desculpe. Vou fazer uma pergunta. Em relação a esse material, essa aula de inglês que vocês vão dar opcional, já tem um material específico já que vocês vão usar? Como é que vai funcionar também? O professor está desenvolvendo, é importante porque, não sei se alguns tiveram oportunidade, né, no último encontro de famílias que tivemos em janeiro, mas o professor William, ele ofereceu, né, ele é um pai, e ofereceu este serviço para o Instituto de fornecer esse curso de inglês. Por quê? O inglês escolar, como os senhores sabem, ele tem algumas lacunas. Ele tem um objetivo totalmente diferente do que os cursos de inglês propriamente ditos. O inglês escolar, ele tem um intuito maior de, como se diz, uma socialização com a língua, um contato com a língua e aprender estruturas básicas. Tanto é que a maioria, né, aprende o verbo to be todos os anos e não consegue, às vezes, sair disso. E o que acontecia na época da escola? Aqueles que queriam saber mais ou se davam bem com a língua, gostariam de aprender, de fato, iam para um curso de línguas, certo? Então, o que esse pai ofereceu? Ele ofereceu esse curso
nós vamos começar um nível básico, né, para todas as turmas que forem oferecidas, com o intuito de quê? Com o intuito desse aprofundamento, certo? O material vai continuar com as aulas online, tudo certo? Mas esse é um curso à parte com esse intuito, então, de aprofundar na língua, na estrutura, na pronúncia, e católico, né? Porque, assim, o inglês por si, curso de inglês tem em cada esquina hoje, existe, né? Na internet, então, milhares. O nosso intuito é fazer isso, esse curso básico, iniciando pelo básico, mas que seja católico, né? Que é os sentidos aí do que nós propomos. Então, vai ser uma oportunidade para aqueles que querem fazer esse aprofundamento. O material é o mesmo, tá? Vai ser o mesmo material de básico, agora vão ser divididos em turmas por idade, para facilitar a aplicação, também tirar dúvidas, né? A resolução dos alunos. Nós vamos propor o professor, acho que agora que ele, semana que vem, ele vai entregar o material, aí nós vamos propor para os meses seguintes, aí mas vamos anunciar também nos canais, em todos os canais, fazer reunião para explicar o que seria apresentar o material, e aí vai ficando mais claro. Nós não temos ainda o valor, mas vai ser tudo passado para os senhores. E, de novo, não é obrigatório, para quem quer aquele algo a mais, tá? Muito obrigado, tá? Imagina, senhor Vinícius. A mamãe colocou aqui, né? Percebo que a Maria tem dificuldade com a aula online. Ela aprende melhor quando sou eu ensinando para ela. Tem problema se ela fizer aula comigo e só de vez em quando acessar? Não, de modo algum, né? Vamos supor, se a mãe, a criança, ele conseguir estudar, pegar um ritmo e rotina, que ela consiga, não precisa nem assistir a plataforma, não tem problema nenhum. Isso, a questão é, pensem sempre na plataforma como um auxílio para o pai, para o educador. Porque, imagina assim, ela já está conseguindo, né, ir além. Isso é muito importante. Algumas crianças, vou falar por nós, no caso, nossos 5 filhos em idade escolar, e o menor tem 2 na barriga, mas o outro, que na verdade só risca de todo mundo, tem que ficar esperto. E eles, cada um tem uma característica, então alguns deles com a plataforma vão muito bem, tranquilamente. O meu que está no segundo ano, eu percebo assim, na plataforma, ele não consegue, ele não quer aparecer na câmera, ele fica preocupado, não consegue render. Então, eu faço o quê? Eu coloco as aulas de música, inglês, latim, as aulas assim, agora as aulas principais de matemática, português, eu mesma faço com ele. Então, cada um vai descobrindo uma estratégia, né? Até umas mães partilharam. No grupo eu achei interessante. O primeiro ano é uma adaptação da família, né? Primeira coisa, às vezes está começando o homeschooling, então já é uma adaptação muito grande, certo? Então, a adaptação de todo o lar, da estrutura, uma adaptação da organização do horário, de cozinhar, de limpar, de lavar. Então, esse ano é um ano decisivo de sobrevivência. Às vezes a mãe fica frustrada, nossa, só consegui fazer 2 matérias. Então, se conseguiu perseverar, já é uma coisa, um ganho muito grande. Né? Às vezes nós usamos uma palavra assim um pouco dura, no sentido de falar, nossa, só de não estar na escola, às vezes mesmo que a mãe não consiga fazer nada, ela já vai estar além de muitas crianças, certo? Então, isso é uma coisa. Agora, então, essa sobrevivência, essa adaptação ao método, ao homeschooling, essa sobrevivência, mas, em segundo caso, os senhores vão perceber que, ao começar aí a rotina e os estudos, cada criança vai dar uma resposta, certo? Então, a partir disso, é possível fazer muitas coisas. Então, nós mesmos, né, mesmo com nossos filhos, alguns momentos, hoje, nós conseguimos estudar com todos no mesmo horário. Mas em alguns momentos, por exemplo, na fase de alfabetização, com os mais dispersos, não dava para eles estarem junto com os outros, então nós fazemos o quê? A parte com esse. Então, cada família, dependendo do momento em que está e das crianças, vão conseguir algumas estratégias, né? Com a graça de Deus também. Por quê? Conhecendo melhor os filhos e vendo as virtudes, também dificuldades, limites de cada um, aí então vai adaptando a rotina. Uma mãe partilhou também, né? Falou, nossa, eu estou estudando manhã e tarde praticamente. É importante entender o quê? É uma adaptação, mas, por exemplo, tem como fazer um ajuste, às vezes, na rotina, para a criança ficando aula
online, por exemplo, ela consegue responder algumas perguntas, consegue, por exemplo, na aula de história, geografia, responder oralmente o que aprendeu, consegue, então, resumir essas perguntas para não precisar estar em toda a atividade respondendo. Então, são coisas que podem ser adaptadas, mas é importante o quê? Perceber isso da criança, né? E também, se for a primeira semana da senhora e da Maria, no caso da plataforma, fique atento que na primeira semana, e para as outras, a criança também muda muito, certo? Então, imagina o seguinte, ela às vezes, a criança estava na escola, até sabia o que era o professor. Tem crianças que nunca estiveram, então eles não sabiam nem que podia ter uma outra pessoa ensinando fora a mãe. Então, é muito novo para elas também. Então, isso de ver um professor, ver que tem amigos que ela nunca imaginava. Então, são muitas coisas para lidar que a criança leva um tempo. Então, não se esqueçam, né? Nós falamos, principalmente priorizar, estou com dificuldade, às vezes, de fazer todas as matérias. Prioriza as matérias essenciais, por assim, português e matemática, os mais novos, né, no caso. E vai dando um jeito. Então, por exemplo, outra dica que eu posso dar, por exemplo, eu percebi que ajuda muitas famílias. Tem crianças que rendem mais se os pais, às vezes, trabalham por disciplina. Por exemplo, em um dia nós vamos fazer português. Então, ao invés de fazer uma aula de português, uma de história, uma de geografia, faz naquele dia 2 ou 3 de português, no outro dia 2 ou 3 de matemática. Então, isso pode ajudar no caso de crianças, por exemplo, que se distraem mais fácil, que essa mudança de horário pode atrapalhar a criança, que tem essa característica da dispersão. Então, às vezes, também fazendo assim, vai português, matemática, no outro dia faz história, geografia, ciências, não sei. Então, são dicas. Vão partilhando também nos grupos, como o Davi falou, né? É uma rede, um lugar que pode dar um apoio às mães com experiências. Tem mães que já fazem 10 anos de homeschooling, tem mães que começaram agora, mas viram uma estratégia que dá certo. Então, em partilhando, nós também vamos acompanhando e respondendo por lá, né? Ou, às vezes, algum problema que está enfrentando, as mães já enfrentaram, então, quem aprende com o erro dos outros, também com a experiência, né? Adquire mais fácil a sabedoria. Então, é uma dica. A senhora Tara ergueu a mão, a senhora Tara pode falar. Boa noite, salve Maria. Luciana, eu estou com uma questão aqui, porque eu estou assistindo as aulas todos os dias com a Laura, né, ao vivo, para ela se adaptar, porque já fazem... Esse é o 5º ano que a gente está nessa luta, e é o primeiro ano que ela tem outros tutores, né? E ela teve... Eu também tive, porque eu também estou agora nesse mundo de novos tutores. A gente teve um pouco de dificuldade na questão de português, porque são 2 professoras. Aí tem a gramática e tem a... esqueci, a textual lá. Leitura de produção de texto. Isso. Aí, a gente ficou meio confusa, porque uma corrige a atividade da outra, aí ficou um negócio... A gente ficou meio confusa com isso. Aí eu queria ver se dava, assim, para tentar esclarecer um pouco mais isso para a gente, né? Porque a gente ficou meio perdido, igual hoje. Acho que a Gabriela corrigiu a atividade da Maria Aparecida, aí a Laura foi e usou o caderno da matéria da Gabriela, sendo que era gramática e teria que ser no da Maria Aparecida. Aí eu, não, Laura, não é aqui gramática. Aí ficou meio confuso. Certo. Nós pedimos desculpa, né? Primeira parte eu falo erro é meu, porque eu sou responsável dessa área de língua portuguesa. O que nós fizemos? Nós pensamos em um modo de separar a disciplina pela constituição dela, ou seja, como português, para ser estudado, nós temos as diversas áreas, gramática, produção de texto, interpretação, nós fizemos uma opção, tínhamos feito uma opção por separar por estas áreas, está certo? Isso no Fundamental 2 funciona muito bem. Por quê? Porque as matérias já estão separadas desta forma, certo? Então, no Fundamental e Ensino Médio, tudo bem, nós fazemos assim. Nós fomos fazer essa experiência com os menores e nós percebemos que foi um erro da nossa parte e nós estamos reestruturando agora. Nós estamos conversando com as professoras
vendo os horários, nós vamos fazer uma nova proposta. Por quê? Justamente o que nós achamos que seria um benefício, porque eles teriam as partes da sessão da gramática mais separada e tudo mais, acaba sendo para os menores uma confusão. Então, muitos pais entraram em contato, no grupo mesmo, né, as mães foram ajudando, falando, olha, vamos fazer assim, dando dicas e tudo mais, mas nós percebemos que é necessário, assim, uma reestruturação. Então, nós já fizemos, nós vamos apresentar as propostas para os senhores aí já para a próxima semana, mas pode entrar no horário normal da aula e aí vamos seguindo assim, mas eu entendi, né, nós percebemos isso também. Não foi como nós planejamos uma coisa, na hora da execução houve essa confusão, e o inimigo é aquele que causa. Deus permite, né, que as confusões ocorram, porém, ele quer causar as confusões ao próprio inimigo. Então, por isso, vamos fazer esse reajuste, tá? Tá certo, obrigada. Obrigada, senhora Tayla, para partir. Senhora Lilian, quer falar? Tá bom. Alguém ergueu a mão? Clube do livro. É uma questão sobre os livros, né? Alguns pais sempre perguntam da lista de livros paradidáticos. Nós temos junto lá na pasta dos gabaritos. Depois, se o Vargas quiser tentar compartilhar a parte dos gabaritos, onde fica na plataforma, nós temos uma opção, uma lista de leituras, de livros de literatura, para cada etapa, certo? E educação infantil, uma lista comum. E o que acontece? Essa lista são de sugestões de leituras. Por que sugestões? Porque as crianças hoje, elas querem muito ler, querem que os pais comprem livros, procuram livros, e às vezes os pais não têm tempo de fazer um filtro desses livros, e acabam não se preocupando. Essa lista que os senhores então perceberem aqui, no final, né, nós temos gabaritos, e aí aqui, ó, gabaritos e anexos, por exemplo, do 5º ano. Então, fiquem atentos que estão todos os gabaritos aí, e embaixo, ó, lista de materiais, lista dos livros de literatura e paradidáticos, e o registro diário para quem quiser baixar, tá? Então, esse era aquele registro que eu havia dito aos senhores, olha, pode baixar e imprimir, ou nós temos para venda no site, que aí envia impresso para a casa dos senhores, e a lista de materiais eu já explico também, mas o que é importante dessa lista? Nós selecionamos leituras que elas são edificantes, elas trabalham algum tipo de virtude, é importante essa informação. São leituras que a criança pode fazer com segurança, sem auxílio ou revisão ou supervisão do responsável, tá? Então, os pais perguntam, nossa, mas então eu queria mais livros. Assim, é difícil para os senhores entenderem, assim, o tipo de filtro que nós fazemos, é uma leitura que em nada vai ferir a pureza, a moral, a inocência da criança. Isso, para nós, é uma coisa assim que não tem preço, não tem discussão. Então, os senhores vão ver que as leituras são mais em torno de coisas mais piedosas, né? E edificantes. Então, por isso, é uma opção boa, né? Porque hoje coisas ruins é só clicar na internet, procurar ali, isso tem demais. Mas as boas leituras, de fato, que vão formá-los, são poucas. Então, por isso, essa lista. É obrigatório? Não. Mas é uma boa oportunidade? Sim, porque as crianças leem coisas fora, né, do material. Primeiro, se derem conta de ler o material, a gente já agradece. Mas algumas querem ler coisas a mais, né? Então, essas são as sugestões. E nós indicamos que, com os menores, principalmente até o 4º ano, que possam ser uma leitura em família. É uma leitura em voz alta, por exemplo, a criança pode ler para a família, ou cada ir revisando entre os irmãos, né, os pais, para que seja um momento formativo de todos, certo? Então, nós não fazemos isso, por exemplo, de clube de livros e tudo mais, é assim que nós propomos a leitura, né, desses livros, como, então, uma sugestão, uma indicação, e principalmente se puder ser feita em família. Do 6º, dos outros mais velhos também. Agora, o ensino médio já é diferente, porque tem as listas assim, obrigatórias com as atividades de cada livro, tá? Então, é um pouco diferente aí a questão.
Mas seria isso, então, sobre a pergunta aqui desta mãe. Por favor, sobre aqui eu esqueci de falar sobre a lista de materiais. Nós desenvolvemos essas listas principalmente para escolas, porque as escolas entregam para os pais dessas listas antes de iniciar o ano letivo. Então, os pais compram os materiais lá na matrícula e levam, então eles têm que ter já tudo do ano inteiro. Para aqueles pais que fazem educação domiciliar, essa lista pode ser providenciada de um modo diferente. Por exemplo, pode ser feita a cada atividade. A professora de arte, né, sempre toma cuidado de colocar os materiais que são necessários para cada aula. Às vezes o pai, acessando ali a semana, né, de aulas, já consegue salvar para conseguir, então, ir comprando aos poucos. É lógico, o caderno, essas coisas, os materiais essenciais, como a cola, vai ser necessário assim, para todos os dias. Só que as outras coisas, então, podem ser adquiridas conforme aparecerem nas atividades, tá? Então, entenderam onde ficam os gabaritos. É importante, a última disciplina de todas, a gabaritos e anexos, para não se perderem, porque sempre perguntam, né? Só mudar o jeito aqui de apresentação para ficar igual a dos senhores. Antes ele estava separado em volume, né? Mas a gente viu que esse problema não dá problema do arquivo da plataforma. A gente colocou no Drive. O atualizado é o que vai aparecer para os senhores. Isso daí, gabaritos e anexos, tá? Vou tomar uma levantada aqui, pode falar. Senhora Rosejane. Oi, boa noite. Eu já tinha perguntado, eu cheguei um pouco atrasada na reunião, não sei se já tinham comentado sobre o registro na plataforma. Como é feito, assim, é o nosso primeiro ano, e aí eu preciso desse registro, né? Não só tenho um filho no ensino domiciliar, e aí, como ele é mais velho, eu vou dando essa autonomia para ele, né? Mas também precisa acompanhar, e aí eu gostaria de alguma orientação, não sei se já foi dito, como eu disse, cheguei atrasada, de como é feito esse registro. É simplesmente marcando as atividades, é fazendo? Como se dá esse registro? A senhora diz nessa caderneta aqui de registros que nós propomos? Não sei, como é o meu primeiro ano, eu não sei, mas preciso ter esses registros, né? Exatamente, ainda não vi. Eu conheço a plataforma Moodle, sei que cada atividade que vai sendo feita, que você marca, ela fica ali registrada, mas vocês têm outra opção de registro? Como é que é? Poderia falar um pouco sobre isso, a questão do registro de atividades, por favor? Sim, olha, tentando ajudar os pais nessa questão da organização de registro, como a senhora falou, nós fizemos esse caderno de registros. Lá em gabaritos, os senhores dão, lá no último item, né, seria esse registro diário. Nós vamos mostrar aqui o exemplo para a senhora entender. Então, começa, né, tem tudo certinho aqui para preencher, etapa, quem é o responsável, o nome do aluno, o início do ano, aí. E então, mais para baixo, aí uma foto, né, do estudante e tudo mais, aí na página da descrição. Primeira coisa que os senhores devem colocar é a data. Então, começou lá essa semana, ainda quem não começou, vamos lá, dia 3 de fevereiro de 2025. Observação, os senhores podem colocar início das aulas, por exemplo. Essa observação é uma observação simples a respeito de alguma coisa para a organização nossa. Vou dar um exemplo. Pode ser uma verificação que foi feita. Um exemplo, a criança tem dificuldade de escrever, ou jovem, adulto, quando é mais criança, né? Mas dificuldade com a letra maiúscula. Então, nós podemos fazer uma observação. Retomar a letra maiúscula. Observação, a criança troca S por C por SS. Então, observação. São coisas para a nossa organização, certo? E aí, ao lado, nós temos a disciplina. Por quê? Cada quadradinho desse é para o dia de estudo. Então, os senhores colocam, por exemplo, a disciplina, língua portuguesa. O conteúdo é exatamente o título da aula, ali que os senhores colocam.
tá? Então, podem colocar, por exemplo, português, substantivos, verbos, o que estiver no título da aula, nós fizemos de um jeito para colocar aquilo para dar para facilitar, certo? Esse registro. É algo simples, mas é algo que demonstra que a criança não está abandonada intelectualmente, que não é fruto do acaso, tudo que está sendo feito com ela, ao contrário, está sendo organizado e acompanhado. Então, esse é o intuito desse caderno de registros, tá? Precisa ser esse? Não. Pode fazer em um outro caderno, pode fazer direto no computador, quem quiser, né? Mas é importante que seja feito o registro. Aí, por exemplo, mais para baixo, em cima, lá pode colocar o volume no risco de cima aqui, por exemplo. Alguns pais gostam de colocar por semanas, primeira semana, por exemplo, volume 1. Enfim, a hora que encerra, então, por exemplo, o volume, tem esses espaços para fotos, para quem quiser. Quem não quiser pode até tirar folha, não imprimir. Mas, por exemplo, seria interessante colocar momentos em que a criança está socializando com outras, é tão importante a socialização, a ideologizada aí no caso, mas... Então, momentos de outras atividades, sei lá, aula de música, alguma coisa. Então, passeio no zoológico. Passeio no zoológico, valorizar, né, o ambiente, a natureza. Então, coisas assim. Para isso que é esse espaço das imagens. E aí começa o próximo volume. Além de assim, são então para os 9 volumes, seguindo até o fim. É um modo rápido, resumido, mas como eu disse, não dá para fazer de última hora. Né? Então, isso demonstra porque todo dia a mãe foi lá, organizou, fez. Uma outra coisa também interessante é imprimir, por exemplo, o conteúdo programático da etapa. Então, meu filho está no 6º ano. Eu vou lá no site do Instituto e lá nós temos os downloads, né, que podem ser clicados. Então, por exemplo, aí, conteúdo programático. Os senhores vão lá e podem imprimir o da etapa do filho de vocês. Por quê? Isso demonstra um planejamento anual. E aí, os senhores podem colocar junto com esse documento. Né? Se não comprou impresso, é só fazer tirar a espiral e colocar. Se não for, pode ser anexado ou pode imprimir e colocar junto, porque mostra o programa anual e o que está sendo feito diariamente. Então, mesmo que for imprimir só esse conteúdo à parte, é muito interessante. E alguns pais também, né, por orientação de advogados, colocam, imprimem e levam para recolher, por exemplo, assinatura, colocando no cartório a data certinho, como um documento oficial. Porque também, vamos supor que, tomara que não aconteça, né? Mas se vier o caso ser chamado pelo conselho tutelar, o que acontece com muitos pais? Primeiro, nós indicamos aquela live da nossa advogada lá, né? Por quê? Para tranquilizá-los. Porque tem pais, aconteceu já, ela até partilhou lá na live, que às vezes o conselho tutelar não foi nem para perguntar a questão do homeschooling, não era isso, mas a mãe ficou tão nervosa que já soltou, falou, não, faço homeschooling, já fica nervosa, conta tudo e mais um pouco. Então, a tranquilidade, ela é decisiva para esses momentos. Tá? Então, imagine o seguinte, aí o pai foi chamado para o conselho tutelar, aí sai fazendo tudo de última hora, não tinha registro, não tinha nada, aí imprime isso aqui, então, por que a sugestão? Imprimir esse conteúdo programático, registrar com a data, por exemplo, pode ajudar a comprovar o quê? Que não é de última hora, está tudo sendo pensado, trabalhado. Essa tranquilidade dos pais passarem, tanto para o conselheiro, na verdade, para o advogado, conversar, né? É lógico, acima de tudo, é muito decisiva também, tá? Porque o que a segurança da criança, ela é muito levada em conta nessas horas, tá? Esses conselheiros. Então, fica a dica. De novo, precisa ser esse? Não, mas nós fizemos de um jeito que achamos que fica prático para a utilização dos senhores. Então... Muito obrigada, né? Muito esclarecedor. Aí aproveito também que em relação aos livros paradidáticos, se em algum momento vai ser usado, já falou que foi dicas de leituras, mas essa leitura e interpretação de texto, eles não vão, essas disciplinas que trabalham no português, né? A leitura e análise e produção, não vão usar esses livros, então, essas dicas, essa fica somente para leitura. O filho da senhora está no ensino médio? Não, ele é do Fundamental 2, 9º ano. Não, isso no Fundamental, no Fundamental, estão sugestões de leitura. E as leituras da disciplina, elas já são propostas ali na aula,
tá? Diferente do ensino médio, que aí as leituras e as verificações estão na apostila como obrigatórias, tá? Obrigatórias, assim, é sempre é livre, né? Mas é sempre uma indicação mais incisiva, vamos dizer assim. Muito bem. Tem Mais perguntas aqui. Quanto tempo por aula por dia é recomendado por matéria? Olha, lembrem-se uma coisa sobre as crianças, tá? Elas estão aprendendo. Dependendo da criança que já está estudando, já faz homeschool, já tem o hábito de ouvir, de ficar sentado, é um tempo. Agora, no começo é importante trabalhar um progressivo com a criança, certo? Então, às vezes, ela vai conseguir ficar menos de meia hora no começo, tá? E é interessante assim, né? Às vezes as crianças que já começaram conosco lá dos 3 anos, isso foi muito trabalhado, a questão do silêncio, do ouvir, do sentar. Tem mães que passam os 3 anos, às vezes uns 3 meses, só para fazer essa adaptação, porque a criança não aprendeu a ficar sentada, ela não consegue, é muito agitada, ou não consegue silenciar. Então, como que ela vai começar a ouvir os sons, aprender a letra, se ela não consegue parar? Então, o principal para a criança, antes de começar o material em si, é esse entorno, é o que nós escrevemos nas orientações iniciais, na introdução. Também a professora gravou lá os vídeos de todas as aulas, dando essas recomendações. Por quê? Então, a criança aprendendo que ela tem que ouvir, que sentar, e não é um momento de brincar, é um momento de estar ali, de prestar atenção, então nós vamos começar a aumentar esse tempo gradualmente. Tá? De novo, né, também já falei nas outras reuniões, é importante a criança distinguir que não é o momento de brincar, é o momento de estudar. Se os senhores conseguirem fazer isso, desde os 3 aninhos lá, é outra qualidade de ensino para a criança. Ela não fica confusa, ela sabe reconhecer a autoridade e sabe, agora eu vou estudar. Agora, não é se que aprende, ensina tudo brincando, tudo é só brincadeira. A criança tem que brincar muito, é o trabalho dela, é essencial. Agora, a hora de estudar, é importante ela entender que é um outro momento que ela vai sentar e vai estudar, vai aprender. No momento, ela vai aprender com o educador, né? Depois, ela vai conseguir estudando com mais autonomia. Mas, então, por isso que eu não diria o tempo. Agora, começar com meia hora, e aí tem crianças que conseguem ir 1 hora, 2 horas, tem crianças que, dependendo do temperamento, conseguem até ficar mais. Mas em torno de 2 horas, ou até menos, é possível realizar todas as atividades do volume, né, estudando todos os dias, fazendo sempre português, todos os dias. E aí vai intercalando arte, música, é possível estudar, tá? Algumas crianças conseguem até mais rápido. Outras podem até levar mais tempo, mas não dá para colocar uma régua, né, para todos. Então, seria uma dica aí. É difícil também, às vezes, manter a constância, né? Todos os dias ali, estudar um pouquinho, né? Então, é importante também perseverar aí nessa rotina. Então, próximo. É uma partilha aqui da senhora Jennifer, né? Ela teve... e não teve bom resultado. Olha, o que eu percebi no primeiro, eu não sei qual a etapa da senhora, mas com as crianças pequenas, por exemplo, educação infantil, aproveitar a aula de música, inglês e arte, para eles já é uma coisa bem grande, né? Então, não precisa colocá-los para ver as gravações, não. Às vezes, pegar uma aula de arte, se a criança for bem, outra aula ao vivo, que faz com que a criança vá também despertando para o ouvir. Às vezes ela não vai conseguir fazer as atividades, mas nós temos uma outra meta. Eu quero que ela aprenda a ouvir, então eu coloco ela numa aula, vou ensinando o horário de falar, por exemplo, é uma oportunidade. Agora, de fato, muitas crianças têm muito mais segurança aprendendo com a própria mãe, o educador. Então, pode ser, o importante é que ela, de fato, aprenda, tá? Aqui na próxima mãe, postou das sugestões de livro. Agradecemos também tiverem partilhas, né, de livros, às vezes conhecem livros edificantes, livros virtuosos, piedosos, sempre podem partilhar nos grupos, porque são raridades, né, pérolas aí que hoje está cada vez mais difícil. Então, como eu disse um pouco anteriormente, a ideia nossa não é clube de leitura, é incentivar a leitura em família, leitura em voz alta, ou o estudo da criança conforme ela for maior, né, do aluno. A senhora Flávia, aqui no Ilhão, pode falar. Pode falar, senhora Flávia.
Oi, boa noite, salve Maria. Oi, salve Maria. Salve, Maria. A minha filha, nós voltamos para o homeschool o ano passado, no meio do ano. Só que como ela veio de escolinha, o material, né, do instituto, ele é bem mais adiantado. Então, a gente teve que iniciar, assim, ela está fazendo a apostila de 5 anos, tivemos que iniciar da segunda apostila, do volume 2. Então, hoje eu estou com ela na 7ª apostila. Daqui 2 meses, creio que a gente já acabe. Aí eu já vou pegar o material do primeiro aninho com ela. Só que daí ela já vai estar atrasada das aulas online. E eu estava pensando nisso esses dias. Será que eu inicio com ela a par das aulas? Ou vou na onde as crianças estão? Eu estou com essa dúvida, porque agora ela sempre vai ficar atrasada e eu queria tentar puxar ela para ela aproveitar melhor as aulas online. Entendi. Nós temos pais que fazem dos 2 jeitos, tá? São muitas famílias e cada uma tem uma estrutura. Como se diz, uma oportunidade que o homeschooling dá é, de fato, não seguir essa sequência escolar começando em janeiro e tudo mais. Mas, justamente, se o pai fizer isso, acaba perdendo o ritmo das aulas online. Por ser 5 anos, o que é importante ter para o primeiro ano? Que a criança saiba ler palavras simples, complexas, saiba escrever nas letras, letra maiúscula, letra minúscula. E aí ela conseguiria já ir acompanhando o primeiro ano, tá? E aí, por exemplo, a senhora pode fazer da parte, faz o português e volta, e ela pelo menos assiste online as outras matérias, de ciência, história, geografia, arte. É um jeito é o melhor jeito para se a senhora quiser, se for uma prioridade para a senhora as aulas online, então seria interessante ela ir nesse começo, porque justamente vai começando, vai passando, depois complica, né, essa adaptação. Agora, se não for, para a senhora o principal for aula gravada, aí não tem problema começar em qualquer período, tá? Mas aí é uma questão mesmo de decisão dela. Depois a senhora pode mandar mensagem no particular, nós podemos estudar o caso dela especificamente. Vamos ver como ela está, analisar os pormenores e a gente ver se ela é possível ela começar de fato no primeiro ano. Tá certo? Só lá no grupo de pais tem o meu contato, eu vou ajudando. Ai, muito obrigada, eu agradeço. Porque ela, realmente, eu dou aula para ela não assiste nem as aulas gravadas. Só que começou as aulas do professor Davi, e hoje ela assistiu. Pensa numa menina que amou a aula. Então, agora eu falei, não, então eu vou deixar ela ter esse contato com as outras crianças, com o professor. Ela amou a aula do professor. Muito bom. Então, muito obrigada, eu agradeço. Depois eu envio uma mensagem, então. Combinado. Senhora Tayla? Luciana, ela falou que a filha dela, de 5 aninhos, gostou muito da aula. É isso que eu queria ver com vocês. Por quê? Eu tenho uma menina que vai fazer 5 anos agora. E vocês não têm como disponibilizar uma aula que seja para eu colocar para ela ver, para ver se ela vai se adaptar, para eu ver se dá para eu colocar ela para assistir, porque eu não adquiri material para ela, mas eu queria ver porque ela fica vendo a irmã assistir a aula. Eu sei bem como é, não tem jeito. O meu também, de 1 aninho e 6 meses, amou a aula do professor Davi. Então, assistiram todos. Eu falei, nossa, eu vou pôr umas 5 vezes para essa aula. Ele fica lá, ele vai com a caneta, seguindo certinho, quer estudar com as meninas. Então, não tem como, né? Para os senhores verem a força do exemplo, né? O exemplo arrasta mesmo. Isso com as crianças, eu imagino o nosso e tudo mais. Então, senhora Tara, pode mandar mensagem também direto para o senhor daqui, que aí ele consegue fazer essa questão para a senhora, de liberar a aula para ela assistir, tá? Tá, só para eu saber se vai dar certo, né? Porque, de repente, a empolgação aí... Tá bom, obrigada. Assim, acho que o Dari vai falar alguma coisa aí. Fala, Dari. Eu precisei fechar a câmera,
porque a minha internet está caindo se eu ligo ela e desliga tudo aqui. Aí eu precisei fechar e, sei lá, economizou dados. Mas entre em contato comigo lá no WhatsApp, é a mesma coisa, tem que entrar naquele cadastro de preenchimento e tal, e ali é bem simples, eu libero o acesso. Obrigada, Davi. Disponho, imagino. Eu já tenho o telefone do Davi, já fui amolar ele lá. Fala, Flávia, pode falar. Ai, desculpa, estava apertado aqui ainda. Ah, tá, tudo bem. A mamãe colocou aqui, né? A leitura nossa filha está no 6º ano, agora à noite eu vi a sugestão de uma criança no fórum na plataforma. A sugestão dela é que as crianças façam a leitura em grupo pelo Meet no horário vago nas sextas-feiras. Achei interessante. A princípio parece uma boa, né, iniciativa. Nós não incentivamos, ao menos eu assim partilhando, que seja feito simplesmente com as crianças, nada. Se algum, por exemplo, educador aí responsável, algum pai, acompanhasse essas crianças, pode ser que dê frutos. Por quê? Eles precisam ser formados, eles ainda não têm essa, como se diz, toda essa maturidade. Então, um cego não pode guiar outro cego, sempre tem que ter essa pessoa que vai guiar, que se responsabilize por isso, né? Por exemplo, é complicado também para nós, que não, por exemplo, nós não vamos conseguir colocar um professor à disposição para isso. Então, não tem como nós termos o controle disso, das coisas que vão acontecer ali na resposta. Às vezes vem um que fala alguma coisa inapropriada. Então, por isso, teria que ser algo da iniciativa, né, dos pais. Os pais, assim, sempre recomendo assim, né, toda a plataforma, toda essa comunicação com os professores e tudo mais, é para auxiliar os pais. Mas nós sempre pedimos que os pais tenham uma vigilância, né? A gente não pode ser ingênuo e achar que o nosso filho não vai ter a tentação do demônio mesmo ali de acessar outras coisas. Então, sempre recomendo que o computador ou o aparelho seja usado em lugares comuns da casa, né, que tenha ali os outros irmãos, os pais passando o tempo todo, né? Esse tipo de cuidado é muito importante, né? A gente não pode se deixar, assim, tem que zelar para os nossos filhos nesse sentido também. Então, assim, é uma boa iniciativa, mas precisa sempre de uma supervisão. Aí, na medida que eles vão crescendo, a gente vai dando mais liberdade para eles, né? Aqueles que mostram que pode dar liberdade, né? E aí, sim, eles vão criando mais autonomia, tanto na questão do estudo, nas horas do estudo, da educação, né? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, no ensino médio, que eles têm bastante essa iniciativa, né, de estudarem juntos. Né? Então, eles terminam a aula ali, assim, à tarde, ou marcam de manhã, já tem ali, já vai estudar, já faz as atividades, isso é muito bom, né? Mas também sempre sob a supervisão dos pais, né? E a maioria do ensino médio, acredito que começou faz um tempo também, eles foram criando essa rotina, no começo acompanhado dos pais, então eles foram conquistando isso. Então é importante também essa preocupação, né? E aí, assim, nós entendemos, nossas crianças querem conversar, querem se encontrar, até por isso que nós suscitamos a questão do encontro das famílias, né? Porque uma família vem da outra, as crianças se conhecem, mas isso vai fortalecendo a ideia de que nós não estamos sozinhos, né? Que mais pessoas lutam pelo bem, mais pessoas querem ser católicos, querem conhecer e amar a Deus. Então, por isso que, às vezes, se organizando, né, nós vamos ter o último encontro aí do ano em julho, às vezes, essa é uma oportunidade para a criança estabelecer esses vínculos, né? Conversar à vontade, poder, né, brincar, passar tempo com os pais, conhecer os professores, porque, de fato, eu entendo, às vezes, o que algumas mães fizeram, né? Entre elas, às vezes, está na mesma sala, combinaram de conversar um dia, por exemplo, as famílias, nós temos uma família, né, que da Bahia, que se conseguiu encontrar as amigas de Minas, não sei se nem se as mães estão aí, mas é uma amizade bonita, né? É uma distância bem grande, elas foram no encontro, mas então
são momentos que os pais podem criar entre si, mas lembrando sempre com supervisão, né? Assim, eu desaconselho totalmente criança a ter celular sozinhos nessas idades, nós já vimos coisas muito complicadas, chegam às vezes famílias próprias lá que passaram por experiências terríveis, não dá para nós pensarmos que nossos filhos nasceram sem o pecado original. Nós temos que ter sempre o cuidado e o zelo de verificação, de acompanhamento, né, de entender que nossos filhos também caem em erros, em pecados, então não dá para possibilitarmos mais coisas para que eles caiam nisso, certo? Se para um adulto hoje, esse descontrole de quantidade de horas, de vídeos, de coisas, já é difícil, um equilíbrio com essas tecnologias todas, para a criança, então, isso é muito difícil, tá? Então, aí é uma questão da particular, estou colocando, mas tomem muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Então, também, não sei se foi ano passado, não sei se foi na etapa do 6º ano, qual foi, mas eles também deram a ideia de se encontrar num horário lá, fizeram um link e tudo. Só que, qual era o problema? Eles falaram que era de livro, mas eles nem sabiam que da lista de livros, não tinham livros, eles só queriam conversar ali. Então, os pais têm que fazer esse acompanhamento, tá? Sobre os encontros presenciais, né, nós incentivamos que os senhores façam também nas regiões, né? O Brasil é muito grande. Nossa. Então, se os senhores puderem se organizar aí, fazer o encontro, né? A gente ajuda na organização do que a gente conseguir ajudar também. A gente não consegue preparar aí na cidade de vocês, né? Mas organizar assim, a gente fez um modelo de encontro assim que ele pode ser reproduzido aí na cidade de vocês. Junto ao Estado, né, pessoas próximas, e aí a gente conversa, né, até dá para os professores irem, combina lá com o Sanatório, com o lar, faz algum esquema, mas assim, movimente-se, né, pelo bem comum, pelas famílias, mas vão se unindo com pessoas que pensam do mesmo jeito, então vão fazer uma associação, um grupo de estudos, essas coisas podem ajudar a ter uma realidade mais próxima aí, né? E a senhora quer falar? Pode falar. Boa noite, salve Maria. Aqui é a Sabrina, mãe do Rodrigo, acho que está o nome do Rodrigo, né? Então, ano passado, né, nós iniciamos aqui no Instituto e já começamos no meio do ano, né? Uma mãe comentou aí, né, sobre a adaptação, sobre as aulas ao vivo. A gente começou com as aulas ao vivo, né? Acho que foi em julho, se eu não me engano. Só que realmente o material era bem mais avançado do que onde ele estava estudando antes. Então, o que a gente fez? Eu optei pelas aulas gravadas. Voltamos lá na apostila 1, porque assim, eu sou professora, né, de educação infantil também, então assim, a gente tem um pouquinho de noção de saber que o principal é a base, ela tem que ser bem feita, bem sólida, porque principalmente, né, português, matemática, não adianta a gente querer, como se diz, passar o carro na frente dos bois, né? A gente tem que fazer ali muito bem feita, porque senão vai chegar um ponto lá na frente que eles vão se desesperar e não vão conseguir. Então, a gente voltou lá na apostila 1, nas aulas gravadas, fui focando, né, português, matemática, ele ama inglês, então eu fiz questão, né, e as outras matérias a gente foi nos tópicos principais, eu colocava ele para assistir as aulas ali e deu certo. Graças a Deus, encerramos agora em janeiro e já começamos direto, né, agora nas aulas ao vivo, e tá amando, tá dando muito certo, né? E agora voltando no assunto aí sobre os encontros online. Ano passado, né, assim que ele começou no ao vivo, ele já fez um amigo que foi muito receptivo com ele, convidou para esse encontro online e foi muito legal. Ele amou, ele tá procurando esse amiguinho, não encontrou ele esse ano, ele tá muito triste, que inclusive ele mora em outro país, né, não vou citar o nome, mas deu muito certo, foi super legal, sabe? Porque assim, meu filho é filho único, né? Então ele sente sozinho. A gente mora na zona rural, é longe da cidade. Então, assim, ele fica todo eufórico quando vê as crianças, né? Gosta muito, fica doido para falar, mas tudo com supervisão, né? Foi muito bem falado, mas só enfatizar.
é muito legal com a supervisão. O ano passado, nossa experiência foi muito bacana. Eu consegui criar o link da reunião e acompanhar do início ao fim, compartilhando tela, com atividades, auxiliando os dois, né? Um de lá e um de cá, por exemplo, colocando vídeo de dobradura, né? Vamos fazer uma dobradura juntos? A gente colocava um vídeo, né, ensinando a fazer a dobradura e orientando os dois de lá e de cá. Foi muito bacana, foi muito legal. Mas esse ano, confesso que a rotina tá um pouquinho puxada, né? Até a gente pegar aí. Então, assim, é complicado, mas se conseguir uma brechinha, vale a pena, desde que seja bem acompanhado dos pais, né? Mas é só um depoimentinho breve mesmo. Obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando essa obra, que é maravilhosa. Só agradeço a Deus de ter encontrado vocês. Obrigada, senhora Sabrina, né? Os méritos, a gente falando, não são nossos, né? São de Nossa Senhora, que conta com seus escravos para conseguir fazer, né? Mesmo com nossas imperfeições e limites, elas nos socorrem, né? Deus nos socorre com as graças. Então, contamos sempre com a oração de todos, para que consigamos nos manter fiéis ao que Deus nos pede, também para que possamos em tudo agradá-lo, que é o nosso sonho, né? Nosso projeto é que possa em tudo agradar a Deus e dedicamos a Nossa Senhora, né? Tudo que fizemos. Então, é muito gratificante ver que as coisas vão dando certo, porque a meta é nobre, né? É alta no sentido de querer agradar a Deus. Então, a gente quer fazer sempre o melhor. Por isso que agradecemos os testemunhos também das mães que partilharam aqui, né? Agradecemos. Tem mais alguém com a mão erguida? Nós já estamos aí passando das 10 horas, né, da reunião. Passa rápido. Olha, aqui o Dani partilhou o site, né, do local onde do próximo encontro. O próximo encontro será na primeira semana de julho, hein, né? Nós agora vamos estender um pouquinho esse encontro, vai ser sexta, sábado e domingo. Mas é claro que as famílias são livres, né, para participar todos os dias, para participar do dia aqui, né, por oportuno aí. Então, a gente vai se comunicando aí, dando mais detalhes sobre o próximo encontro no decorrer da semana. Então, de fato, é muito bom conhecê-los pessoalmente, conhecer os alunos, ver os alunos se encontrarem, né? É uma experiência muito edificante. E assim, até interessante, né? Os alunos que vêm, parece que eles ficam mais envolvidos com os estudos, com as aulas, porque parece assim, às vezes dá a impressão que eles estão sozinhos, né? Eles não conseguem ver tudo o que tem por trás, tanto de professores que escreveram o processo, desde a impressão, de todo, do envio, de tudo, né? Então, quando eles vêm, eles falam, não, são reais, né? São professores humanos também como nós, e é muito interessante ver que eles vão ficando mais envolvidos. Então, nós sabemos, né? Nós temos pais, meu Deus, temos de outros países, temos lá no norte, nordeste, então é difícil mesmo, a gente entende. Algumas mães conseguem comprar passagem, se organizar. É difícil, são renúncias, sacrifícios, mas que a gente tem fazendo escolhas, né? Às vezes, pelo bem da criança, a gente consegue fazer alguns sacrifícios para poder edificar ainda mais, né? E também, como o Laura falou, se ficar alguém, né, conseguir fazer um encontro fora e conseguir se movimentarem aí, vamos conversando para que dê tudo certo. É isso, né? Nós vamos encerrando, então, aqui. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Nós esperamos fazer reuniões, assim, com uma certa frequência, ao longo do ano, sempre para a gente ir avaliando, partilhando, né? Corrigindo os erros também, né? Desculpa todos os erros ao longo dessa semana, né? E que, de fato, toda essa obra ela possa servir para que nós consigamos educar nossos filhos para a santidade, né? Essa obra é dedicada à Virgem Maria. Então, em algum momento, lembrem sempre de agradecer ela, porque foi ela que conduziu cada um de nós até aqui. Então, eu gostaria de encerrar aqui rezando uma Ave Maria mesmo, para que possamos consagrar aqui nossas famílias, nossos filhos, nossos estudos, né, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite, salve Maria. Boa noite, Salve Maria. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Salve Maria. Vamos esperar tudo. Então, hein, ó. Muito Boa bem. noite, Salve Maria. Boa noite. Salve Maria. Boa noite, Salve Maria. Boa noite.